Causos 2, A Bruxa da Floresta. Vamos com spoiler agora? Vem com a gente? Eu esqueci de me apresentar aqui no início, mas eu sou Romulo Barão, escritor, e a gente está fazendo uma série inteiramente dedicada aos quadrinhos de Everton Ferreira, quadrinista já marcado nos eventos literários pela sua vestimenta de Gonçalo, né, o personagem que vamos falar aqui hoje, mas apelidado por todos de Indiana Jones Gonçalense. Agora não só do Gonçalo, mas também por conta da sua cidade natal, São Gonçalo, que inclusive é onde estamos falando aqui, gravando esse conteúdo de São Gonçalo, Rio de Janeiro, no Senarte, Centro Cultural da cidade de São Gonçalo, e o vídeo produzido pela Renderizando. Teu like ou teu apoio lá no Apoia podem fazer total diferença para a gente continuar esse trabalho ou até expandir nossa operação, hein? Então vamos nessa. Agora vamos lá. Eu acho que o Gonçalo ele é mais parecido com o Crocodilo Dundee do que o Indiana Jones. É porque a fantasia do Everton também não é fiel ao personagem, não. Ele pegou uma jaqueta e foi. Ele misturou um de cada um e fez outro. Vamos lá. Multiverso, o dele é do multiverso. O dele é o... Indiana Verso. Ou de repente o Gonçalo não tem gerações, às vezes a geração dele é 2023, pô. Tem isso também. É o tataraneto do Gonçalo. Simbora! 30 anos se passaram na vida de Gonçalo. E se você não faz a menor ideia de quem é Gonçalo, eu te sugiro assistir o nosso primeiro vídeo, Causo Zoom, que vai estar aqui no card aqui em cima. E nós estamos colocando a nossa playlist sobre causos aqui também no Cultura. Nós fizemos um sem spoiler, abordando a franquia como um todo e também contando a história do autor. Já fizemos um com spoiler, então tem muita coisa aí para você assistir. Vai lá, a gente está falando da segunda edição agora, o segundo quadrinho, né? Ele deve ter agora por volta dos seus 50 anos, já que na edição 1 ele tinha mais ou menos 20 quando chegou nas Caravelas ao Brasil, né? A gente viu na edição anterior que ele foi convocado para um caso novo, lá na cena pós-crédito do primeiro quadrinho, ele foi convocado pelo Coronel Alcântara, agora ele tem um nome, que convocou ele para uma nova missão agora com seus 50 anos. Porém, a coisa aqui no quadrinho já começa escaldando para o lado do nosso ex-bandeirante aqui. Uma jovem corre pela mata com uma bolsa contendo amuletos, enquanto a silhueta da bruxa surge narrando a cena, com feições de jacaroa. Ela deseja que a menina consiga justamente chegar até Gonçalo. Ela também raptou o jovem Gonçalo, seu filho, que aparece na edição anterior lá com traços indígenas, né? Filho de Raíra e de Gonçalo, né? Dando continuidade aí ao clã. Este aqui, né? Este filho, eu acredito aqui com uma opinião própria que talvez ele dê continuidade ao legado de Gonçalo mais pra frente, mas estou vendo que aqui o Gonçalo velho, As Auditory Revelation, ainda tá bombando ainda. Né? Eu tô chamando ele aqui assim porque é como aparece lá no final, tá? E nos outros vídeos. Depois dessa jornada da jovem, totalmente ensanguentada, levando os amuletos até Gonçalo, nós voltamos alguns meses no tempo, como é de praxe, né, nessas revistas investigativas do caos do Everton. Né? Temos uma passagem pela ilha de São Vicente, na tribo dos Carijós. Todos estão desesperados com os assassinatos, imaginando que o demônio das matas está de volta. Você vê, 30 anos depois, as pessoas ainda estão desesperadas com Curupira, com o demônio das matas. Jornada enfrentada por Gonçalo há 30 anos atrás. Ele, obviamente, sabe que isso é impossível, pois apenas ele e Berê, que é o seu genro, né, e parceiro indígena, e o fidalgo de São Vicente, Martim Afonso, sabiam o que originou o Curupira. Era um indígena montando um símbolo, né, para apavorar pessoas e que havia desenvolvido traços de psicopatia. Era um assassino que estava matando pessoas naquela época, com pretexto lá de proteção das matas e tal. Ele estava morto, assim como as vestimentas foram queimadas por Gonçalo. Então ele já percebe de imediato que os padrões aqui desse crime são outros. Agora, além dos amuletos e desse nome chamado por uma das vítimas, né, que chama de Coca, agora haviam vasos com membros decepados. O nosso herói aqui, né, o Gonçalo, né, ele fala que Coca é uma lenda originária de Portugal, né, um dragão que é morto por um cavaleiro, ou seja, uma lenda associada a São Jorge. E aqui ela é chamada ali de Coca por uma dessas pessoas. Os símbolos não estão presentes na cultura indígena, é o que percebe Gonçalo quando analisa, embora a cerâmica dos vasos demonstre ser feita nos costumes locais. Maldição ao inimigo de fora, é o que ele consegue, né, após conversar com o padre Matias, que é um especialista em simbologia religiosa. Ele consegue decifrar essa frase aí. Entre o povo dos tamoios, mais uma noite de terror. Braços e pernas costuradas e presas numa árvore, e uma jovem indígena ali amarrada viva no meio dessas árvores com o símbolo justiça talhado na pele. Embora saudável ali, né, embora só machucada, ela estava completamente fora de si, então a mente dela tinha ido pro saco ali. Ela dizia, a bruxa da floresta tem cara de jacaré. Houve também um ritual de terror no território dos Guaianazes. Locais sagrados cristãos e indígenas foram profanados da mesma forma. Então, você vê, tanto ali os cristãos quanto os indígenas estavam sendo atacados por essa criatura. O pajé dos Guaianazes conta a Gonçalo a história do grande líder, uma guerra secreta entre sacerdotes cristãos e indígenas,
onde os símbolos de ambos e gestos começaram a ser apropriados um pelo outro, né, nessa confusão cultural, nessa luta pela supremacia cultural. O líder dos Guaianazes desejou se tornar cristão para absorver conhecimentos de lá, deixando seu irmão, Pássaro Azul, na liderança da tribo. Frustrado por não poder usar as vestimentas do clero, o grande líder viaja pelas tribos e levanta revoltados contra os portugueses. Ele foi frustrado por nunca conseguir fazer parte da onde ele foi, e aí ele começa um levante contra os portugueses. Traindo o irmão, Pássaro Azul denunciou suas intenções aos portugueses e sugeriu prender ele pessoalmente, em troca da clemência para que seu povo não fosse atacado. Vendo o perigo entre os indígenas, o clero estabeleceu não uma captura apenas, mas uma perseguição à família do grande chefe. Sua esposa e sua filha são acusados de bruxaria, porque mexiam com ervas, e tratavam ali extrair substâncias de répteis, e isso foi considerado bruxaria. Iracema, a esposa do grande líder, não aceitou a conversão forçada à igreja e é lançada em um fosso para ser devorada por jacarés. Filha e marido, o grande chefe, no caso, são levados pelos soldados e nunca mais são vistos. O atual pajé dos Guanazes termina a história oferecendo a Gonçalo uma alternativa medicinal para os feitiços do inimigo. Gonçalo é convocado com urgência à sua casa e parte embaixo de chuva mesmo para voltar. Coca, vamos tratá-la assim, porque foi com o nome que ela foi chamada, ou a bruxa da floresta, havia atacado sua esposa e suas filhas, do Gonçalo, que vegetam ali sobre a cama, nos mesmos efeitos da indígena amarrada na árvore lá atrás. Elas repetiam, a bruxa vai pegar você, usando o remédio pajé. Gonçalo corre para tentar salvar sua família e, sem saber se deu certo, eles apenas saem desse transe, dessa frênese e adormecem. Iberê mostra as mãos e pés deixados como recado nas paredes da casa de Gonçalo. A arrumação dos membros enfurece Gonçalo, primeiro por pertencerem à mesma tribo da esposa, Raíra, e do seu amigo Iberê, e por ainda não conseguir compreender o que diabos essa bruxa está querendo com ele. Ele não consegue entender os significados dessa investigação. Iberê então sugere que não existem sinais escritos na língua tupi-guarani. Os numerais eram feitos com as mãos, os pés e os dedos, e talvez seja por isso que mãos, pés e dedos estejam amarrados ali para contar alguma coisa para ele. Visitando o seu livro diário, que eu preciso ver publicado um dia aqui, já falei isso no vídeo 1, eu gostaria muito de ver, ele vai lá anotando essas cenas de crime, e vai tentando encaixar. Eles começam a revisitar todos os crimes anteriores para ver se de fato aquelas mãos estão significando números e o que esses números gostariam de dizer. Enquanto trabalha nisso, Coronel Alcântara fala para ele sobre Ana, que conseguiu escapar com o vidro da bruxa e traz uma sacola para ser entregue diretamente a Gonçalo. Ela grita isso em muitos momentos. Agora, como é de praxe na revista, a gente se conecta com o tempo real, que é a cena que a gente viu da garota com os amuletos lá no início do quadrinho. Um triste detalhe na bolsa trazida pela jovem, 2 dedos do filho de Gonçalo também estavam lá, desesperando completamente o ex-bandeirante. 2 dedos do seu filho já estavam decepados, entregues a ele ali, de uma forma brutal. Sua esposa e filhas acordam, curadas do veneno, mas apavoradas pelas lembranças do ataque. Então elas estão traumatizadíssimas do que aconteceu ali. Iberê vai até elas para acalmá-las, até os médicos chegarem. Gonçalo fica sozinho e se debruça sobre os amuletos trazidos por Ana, e utilizando seus conhecimentos de cartografia, ele entende. Esses números podem significar latitude e longitude. Ignorando as peças de um animal e um punhal que ele não encontra nenhum sentido, mas estava ali no meio. Gonçalo persegue a localização do covil para finalmente tentar salvar seu primogênito e as demais crianças sequestradas das mãos da bruxa da floresta. Com os dedos do filho, as coordenadas levam Gonçalo de volta à caverna onde ele enfrentou o demônio das matas 30 anos atrás, cara. Então ele não conseguia chegar na resolução e ele falou, falta os números do meu filho, dos dedos do meu filho. E aí ele conseguiu chegar até a caverna onde ele foi. Desesperado, o ex-bandeirante esquece tudo, enlouquece e vai para lá a cavalo a todo pau. E já na caverna, jacarés disputam restos mortais ali, deixados por ali, e Gonçalo acaba tendo que lutar com esses animais para poder salvar sua própria vida. Ele ataca ali é uma cena muito maneira que foi desenhada, porque a garrucha só tem um disparo. Então ele atira em um jacaré, joga ela no chão, já saca a espada parte em um jacaré, ele taca com um pedaço da espada no outro, e aí no final só sobra a faca dele, a faca é o que ele tem para poder atacar um deles que acaba arranhando ele. No final, ele cai entre os répteis lá, ferido, exausto e com todas as suas armas dilaceradas. Ele usou tudo que tinha para sobreviver ali. O ferimento dos jacarés começa a causar um efeito estranho no Gonçalo. Ele cai envenenado de joelhos frente a uma mulher jacaré que surge imensa diante dele. Gonçalo tenta acessar o antídoto rapidamente que o pajé havia lhe dado, mas a criatura enorme pega ele pela cabeça e o lança com força na parede. Ela, que o guiou até ali, agora entregava pra gente a parte da história que faltava no episódio. Ela se revela como a filha do grande chefe, no fim das contas. E aí voltamos para a cena onde o grande chefe e sua filha são levados para nunca mais serem vistos. Os brancos levam eles
assim que sua mãe foi jogada num poço de répteis condenados por bruxaria. Eles aproveitaram um descuido dos homens brancos e seu pai possibilitou suas fugas atacando todos eles. Eles se abrigam então, cara, naquela caverna. A reclusão afetou eles e o pai, obcecado em usar magia satânica aprendida com os brancos, tentou trazer a esposa morta de qualquer maneira. Não conseguir, só foi deixando ele mais frustrado e mais louco. O pai resolveu parar os avanços na floresta toda vez que os homens brancos ou indígenas se aproximavam do território deles em suas expansões. O grande chefe usa como símbolo que criou ali para poder incutir medo nessas pessoas. Não sei se você já juntou as peças aí assistindo esse vídeo, mas a gente está falando do demônio das matas, né? Ele era o demônio das matas. Porém, Nina, sua filha, e hoje a bruxa da floresta, diz que ele enlouqueceu no processo. Ele ficava obcecado nos rituais, com os pés e mãos, e tentando trazer a mãe de volta, e ela ficava no segundo salão da gruta com os jacarés. Quando Gonçalo o matou, ela se entregou aos estudos das ervas e artes sombrias do pai e esperou que o filho de Gonçalo fizesse 13 anos, para assim ter a vingança com a mesma idade que ela tinha quando Gonçalo matou seu pai, o Curupira. Ela arrasta até o filho para que ela possa concretizar sua vingança diante do filho de Gonçalo. E por mais que tenha conseguido ingerir o antídoto, parece que não há tempo no seu corpo para que ele consiga sair daquele envenenamento antes que seja tarde demais. Então quem surge para salvar o dia é Iberê, que surge a cavalo e acerta em cheio uma flecha na bruxa, que ali, né, no desespero, revida com a zarabatana e derruba o indígena no chão. Ele cai a cavalo enquanto o veneno se alastra em suas veias. No último gesto, Iberê atira sua lança para Gonçalo. Ele, que tenta se manter de pé, usa o cavalo, e aí de cima do cavalo pega a lança mandada por Iberê, e num gesto ali heróico, ele atinge a bruxa por cima. As crianças agora são o nosso olhar dos quadrinhos, a gente está vendo pelos olhos dela. E eles têm uma belíssima alusão à imagem de São Jorge, quando Gonçalo ataca a bruxa de cima do cavalo com a lança, né? A luta continua e a Cuca acaba pendurada pelas vestes no alto da pedra, com seus jacarés famintos lá embaixo. Gonçalo tenta erguê-la para que ela seja julgada, ele não quer que ela morra, ele quer que ela seja julgada. Mas ela abre as roupas de jacaré e deixa seu corpo despencar para o seu fim, né? As crianças são libertadas e ficamos sabendo que o pajé dos Guaianazes, que fez o antídoto para Gonçalo e agora está ajudando os outros feridos e envenenados, né? As crianças estavam todas em transe, é o pajé Pássaro Azul, justamente o irmão do grande chefe que descobrimos se tornou o Curupira na primeira revista. Olha só como as peças todas se encaixaram, né? Assim como aconteceu na primeira edição, Mendiçá toma a decisão de manter em sigilo a real identidade da bruxa, permitindo assim que o mito se difundisse entre a população. A ideia dele era criar uma sociedade obediente e controlada através desse medo. As crianças, presas e dopadas, confundiram as lembranças e acreditavam no sobrenatural dos fatos. Como ele trouxe a manta utilizada pela feiticeira, o povo acreditou ser a própria pele da criatura e durante algumas celebrações chamavam Gonçalo pelo seu nome de batismo, Jorge. Aí aqui ficamos sabendo que nosso Gonçalo tem um primeiro nome chamado Jorge, né? Mais uma vez, a Terra traz o nome da criatura folclórica, uma mistura de coca, dragão de Portugal ligado a São Jorge, com a palavra tupi para engolir de uma vez só e tragar. Para a criatura que devorava crianças, recebeu o nome de Cuca. Jorge Gonçalo, hein? Gostei desse nome. Eu gostei desse nome do clã Gonçalo, ter um nome ali, né? E qual que seria o nome do jovem Gonçalo, né? A gente não fica sabendo nessa revista. E se ele vai seguir o legado do pai, gostaria muito de saber se a gente tem um clã ao estilo clã Belmont aí de Castlevania, seria bem legal. É bem verdade que em Caos o sobrenatural é vedado, são histórias muito possíveis de acontecer, né, no nosso mundo não místico. Mas Gonçalo poderia ser algo bem trabalhado aí para a gente possa criar esse sistema de clãs, né? Olha eu já pirando aqui dentro do universo do Everton, né? Cena pós-crédito da revista, Gonçalo fugindo com a família e sendo atacado por indígenas por todos os lados. A família toda lutando pela vida. Parece que eles estão sendo acusados e isso atraiu o ódio sobre eles. Gonçalo mencionou algo sobre um novo criminoso que está matando adolescentes indígenas e retirando seus olhos. Vale lembrar também aqui uma coisa interessante, que no final da revista o Everton ele homenageia o pai, né, que a gente falou no primeiro vídeo lá sobre o Everton, que ele era cantor, né? Jardel Ferreira faleceu em 18/5/2013 e aproveitamos aqui para saudá-lo também, como ele era muito devoto de São Jorge. Everton homenageia seu pai nessa revista de uma forma maravilhosa, né? Aqui nós também homenagearemos vocês, nossos cultureiros queridos. Se você chegou até o final desse vídeo aqui, te agradeço por acompanhar com a gente essa obra, essa nossa jornada. Então espero aí que se você esteja curtindo tudo, dedo no like para a gente poder mandar para mais pessoas. E se tiver um dinheirinho sobrando aí, a partir de R$5 o nosso apoio, você pode permitir que o nosso trabalho aqui no Senarte continue crescendo e expandindo e que a Renderizando continue entregando vídeos maravilhosos para você, tá bom? Forte abraço em todos, vamos consumir aí cultura saborosa e valeu!